Irmãos, irmãs, queridos amigos, amigas, é com muita alegria, responsabilidade, mas também dizendo que é um privilégio compartilhar a palavra de Deus com todos vocês nesta noite. Convido você, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, você pode ligar, ou você pode acompanhar também na tela o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Evangelho de Lucas. Obrigado, Márcio. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Eu tenho a plena certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar com você, Ele quer desafiar o seu coração. Quero dizer para você que Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Você não veio aqui à toa, você não está aqui por uma coincidência. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar a você uma palavra bíblica, revelação do Senhor, para que você saia daqui nessa noite aplicando e vivendo Jesus Cristo de uma forma extraordinária. Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 7, diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola, versículo 4. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Até aí. Vamos ler o versículo 4? Por favor, coloca o versículo 4 para nós. Coloca o versículo 4 para nós. Nós vamos ler juntos o versículo 4. Vamos todos juntos ler o versículo 4? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 e usará a perdida até encontrá-la. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Queremos ouvir a Sua voz, ver a Tua face, sentir a Tua presença. Senhor, nos desafia, nos confronta. Possamos observar e aplicar a Tua palavra na nossa vida. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, apenas como instrumento. Que o Senhor seja toda a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Eu quero começar a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta para você, uma pergunta pessoal para você. Você já se sentiu desvalorizado? Você já sentiu de alguma forma menosprezado? Uma desvalorização daquilo que você faz? Isso acontece em vários ambientes. Eu tenho um amigo, na verdade, eu tinha esse relacionamento mais próximo, mas ele ainda continua sendo meu amigo, o Rafael. Ele é da IPI do Cambuci, lá de São Paulo, capital, no bairro do Cambuci, onde eu trabalhava. E ele quis conversar comigo, a gente sentou junto, não é, no gabinete pastoral, e ele trabalhava numa grande empresa ali na capital de São Paulo. Tá gravando, não vou falar o nome, né? Mas uma grande empresa. E ele falou assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo.
eu não me sinto valorizado dentro dessa empresa. Algumas pessoas que entraram depois de mim começaram a subir de cargo e eu não subo de cargo. Algumas coisas estão acontecendo ali, parece algum tipo de perseguição, algum tipo de desvalorização. Parece que aquilo que eu falo as pessoas não ouvem, os meus líderes não ouvem, não é? E aí eu comecei a trabalhar com ele se existia mesmo essa possibilidade de uma condição de profissionalismo, se realmente ele estava alcançando o nível da empresa, ou se realmente era questão de não estar sendo valorizado dentro da empresa. E ele sabe muito, fez vários cursos, pós-graduações, MBA, e a gente começou a perceber que realmente não era a condição cognitiva, ele era muito inteligente. Começamos a perceber que era desvalorização dentro do ambiente. E começamos a orar por isso, esse acompanhamento foi maravilhoso, ao ponto de a gente entender que Deus tinha algo melhor do que aquilo. E eu falei, Rafael, olha, isso tudo só pode ser o seguinte, é Deus te mostrando que não é aqui que você vai crescer, não é? Talvez Deus possa abrir uma outra porta. Viajei, fui para outros lugares, fui pastorear Dourados, depois fui para Brasília, e lá em Brasília, então, ele me liga dizendo, pastor, fui despedido, me demitiram, mas a notícia boa é que eu já encontrei outro trabalho que eu estou muito mais feliz, num grande banco aqui, né, na capital, e aqui na primeira semana eu já fui muito valorizado, as pessoas estão querendo sonhar, não é, comigo. Ali nós pudemos entender que a desvalorização pode ser um benefício para que você possa crescer, talvez na área profissional, talvez na área familiar, mas principalmente na área espiritual. Isso acontece também, talvez, na sua família, não é? Talvez você não foi tão reconhecido assim com seu pai, com sua mãe. Tem gente que tem esses traumas, realmente é um trauma, onde você fez muito, mas não foi reconhecido pela sua mãe ou pelo seu pai. E você carrega isso, de uma forma em que atrapalha os seus relacionamentos. Você quer trazer uma desvalorização, talvez para o seu casamento atual, ou para os seus filhos atuais. Isso acontece, às vezes, com um relacionamento tóxico, seja com o irmão, com a irmã, com o tio, com a tia, com o filho, ou com a esposa, com o esposo. E aí a gente vai olhando para essas situações e vão dizendo assim, mas por que eu não estou sendo valorizado? Por que eu estou às vezes sendo menosprezado? Por que eu não estou tão assim, as pessoas se alegram com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo? Sabe, meu irmão, nós temos algumas questões a ser tratadas em relação a esse tipo de desvalorização. Nós precisamos entender que existe um parâmetro daquilo que é avaliação e daquilo que é comparação. Muitos de nós queremos comparar a nossa vida com outras pessoas ou com outros lugares, com outro movimento. E aí acabamos nos frustrando, porque se a gente comparar, não é? Por exemplo, se a gente pegar a nossa igreja e comparar com outras igrejas, isso é um grande erro, porque o nosso estilo de ser igreja, o nosso movimento, nossa forma de servir a Deus, servir a Jesus, talvez seja um pouco diferente de uma outra comunidade. Por isso que essa comparação não bate, às vezes a gente fica frustrado. O outro cresceu, o outro fez, o outro conseguiu, a outra... E aí a gente começa a se frustrar porque comparamos. Eu quero lhes dizer que existe um caminho mais saudável para essa desvalorização que talvez nós sentimos, que é uma autoavaliação. Autoavaliação, por exemplo, da nossa igreja, nós precisamos entender e se perguntar, nós estamos servindo a Jesus? Estamos. Estamos tendo uma vida de oração? Estamos.
Estamos tendo uma pregação, uma palavra de Deus em volta das Escrituras? Estamos tentando armar uns aos outros cada dia mais, cada vez mais? Estamos tentando, estamos caminhando. Tudo é maravilhoso, tudo é perfeito? Não, nós temos nossos erros, nossas falhas, mas estamos caminhando para ser cada dia melhor diante do Senhor? Estamos. Uma autoavaliação nos faz medir se estamos sendo valorizados, desvalorizados, ou simplesmente não é a hora de Deus, entende? Porque isso pode acontecer na sua vida. Estou sendo desvalorizado, estou sendo rebaixado, não estou conseguindo algo, eu sonho alto, mas não estou conseguindo chegar lá, e eu não estou conseguindo fazer. Mas a pergunta é, faça uma autoavaliação, você está caminhando corretamente diante do Senhor? Por isso, diante desse texto que nós lemos, Jesus conta essa parábola em resposta aos fariseus que criticavam o fato de ele se aproximar de pecadores. Enquanto os religiosos viam gente descartável, gente que era marginalizado, escanteado, Jesus revela um Deus que não desiste de ninguém. Essa parábola não é sobre o valor do rebanho, mas sobre o valor de uma pessoa que busca a Deus com o seu coração. Aqui está a verdade que precisamos ouvir hoje. Você, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa especial. Você é importante para Deus. Você vai vencer. Você vai ter vitórias, você vai conquistar muita coisa, porque você, diante do Senhor, é uma preciosidade. Deus não te abandona no meio do caminho. Como diz Charles Spurgeon, né, um grande escritor de muitos livros, ele vai dizer assim: Deus não ama multidões sem amar individualmente. Deus, ele ama o indivíduo de uma tal forma que mandou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que nós temos vários aprendizados nesse texto. E o primeiro aprendizado, diante dessa perícope que nós lemos, dessa parte das Escrituras, o primeiro aprendizado é que Deus conhece sua ausência e se importa com ela. Deus conhece a sua ausência, Deus conhece a sua aflição, Deus conhece a sua necessidade, Deus reconhece a sua falta de valorização no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente das amizades. Deus conhece a sua ausência e se importa com ela. Olha o versículo 4. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixarás. A ovelha se perde, mas o pastor percebe. Isto é graça. Muitas vezes achamos que somos apenas mais um no meio da multidão, mas Deus sente quando você falta. Deus sente e reconhece quando as suas necessidades estão afloradas. A palavra no original aqui, se perder, significa o mesmo que deixar perecer, destruir, se deixar ser destruído. Quando nós estamos em falta, nós estamos sumidos, quando nós estamos desvalorizados, quando estamos perdidos, quando estamos longe, Deus se importa a tal maneira que reconhece que você está perecendo, que você está caminhando para um ambiente de destruição. Esse é o princípio daquele que abandona a fé e abandona a igreja. Sabe, aquelas pessoas que são crentes, amam a Deus, mas começam a deixar de vir à igreja, começam a deixar de vir ao culto, começam a estar longe da comunhão, dos relacionamentos, da amizade. Eu tenho certeza que aquela pessoa é crente, mas há um tempo ela vai se afastando e vai se esfriando, como todos já conhecem aquela ilustração do braseiro fora da brasa, não é?
Quando a gente tira o galho da fogueira e deixa no canto, ela fica lá pegando fogo, mas depois de um tempo ela se apaga. Mas quando ela volta para o fogo, essa ativação do fogo da brasa que está apagada reaviva ao ponto de ela também estar pegando fogo. Esse é o princípio aqui do se perder. A partir do momento que eu saio da comunhão, saio do ambiente de relacionamento cristão da igreja e começo a me afastar e caminhar sozinho, a palavra original vai dizer que é o mesmo que é caminhar para a destruição, caminhar para perecer. Olha que profundo isso para a minha vida e para a sua vida. Se você decide não estar mais na igreja, se você não decide não caminhar mais em comunhão e relacionamento com a igreja, você está decidindo caminhar em direção ao abismo. É isso. Estou caminhando para a destruição, estou perecendo, porque a palavra de Deus diz que aquele que não está em Cristo, aquele que não está ligado à videira, não serve para nada, é galho seco que serve para ser queimado, ou que o vento leva, não é isso que a palavra diz? Por isso, Deus conhece a sua ausência, e Deus se importa com a sua ausência, porque Ele sabe que quando você está ausente, e não apenas no ambiente de culto, mas no ambiente de relacionamento, no ambiente de leitura bíblica, no ambiente de comunhão, no ambiente de servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, nesse ambiente de ausência, se você não estiver, significa uma caminhada para perecer, para destruir, para auto se destruir. Talvez seja essa a primeira autoavaliação. Talvez você precisa fazer esse pensamento, essa reflexão contigo. Será que eu estou caminhando, querendo caminhar em comunhão, em relacionamento com os meus irmãos e irmãs? Ou será que eu estou me afastando ao ponto de eu não estar mais alegre, não estar mais nesse fogo, ao ponto de eu estar caminhando para destruição e não sentindo mais a alegria do fogo do Espírito Santo na minha caminhada? Não é apenas estar fora do caminho, é estar em risco real. Mesmo assim, o pastor não aceita a perda definitiva. Aquela ovelha, o contexto é uma parábola, e essa parábola não necessariamente é algo que aconteceu, mas é uma história que Jesus conta para aplicar naquele contexto. Os fariseus estão descartando, as pessoas porque não são fiéis nas escrituras, mas Jesus olha para aquelas pessoas que não são tão fiéis assim e diz assim: essas pessoas são como ovelhas perdidas e eu quero caminhar de braços abertos para que elas se aproximem. É fácil descartar, é fácil desconectar. Isso que acontece, no Facebook, no Instagram. Não gostei dessa pessoa, deixo de ser amigo. Deixo de seguir. Deixo de... Mas aqui a palavra de Deus está dizendo assim, a nossa missão como irmãos e irmãs é não descartar, mas ser valorizado ou valorizar aqueles que estão perdidos. Talvez você esteja nessa desvalorização do seu dia a dia, profissional, familiar, no contexto do lazer, também espiritual, onde você talvez diga assim: Senhor, não estou me achando, estou sendo desvalorizado, não me valoriza na igreja, não me valoriza no trabalho, não em casa. E Deus está nos mostrando a importância de, mesmo assim, deixar ser achado por Deus, porque é ali que Ele te protege de riscos reais. Na teologia sistemática, a doutrina da providência significa que Deus governa todas as coisas e nada escapa do seu cuidado. Ou seja, você não é invisível no sofrimento. Você não está ali perdido, sozinho, isolado, onde ninguém vê. Pelo contrário, Deus sabe da sua aflição, sabe das suas crises, do seu sofrimento, ao ponto de estar de braços abertos para dizer: meu filho e minha filha, estou aqui
para te pegar no colo e te levar de volta para o caminho. Isaías 43:1 diz: eu te chamei pelo nome e tu és meu. Talvez você esteja se sentindo esquecido, fora do lugar, distante, mas o céu sabe exatamente onde você está. Antes de você clamar, Deus já está em movimento na sua direção, te buscando do isolamento. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos vários personagens bíblicos que começaram a estar distante do Senhor, e Deus então vai à sua direção para buscá-lo. O primeiro ensinamento então é: Deus conhece sua ausência e se importa com ela. O segundo ensinamento diante desse texto é que Deus vai atrás de você até te encontrar. Ele não desiste de você. No próprio capítulo 15, versículo 4 vai dizer isso. Olha, vai após a perdida até encontrá-la. Na outra versão vai dizer assim: se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixarás as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la. O fato é que esse descarte não existe com Deus. Não existe a possibilidade de Deus dizer assim: já que você está longe, já que você está perdido, já que você está desvalorizado, agora fica aí no seu lugar que eu vou fazer as minhas coisas. Para Deus não existe esse negócio de deixar de escanteio. Para Deus ir atrás persistentemente, te amando de tal forma que Ele te busca até encontrar. Esse termo no original, até encontrar, significa uma certeza, não é uma tentativa, é uma persistência. Deus não começa algo e desiste no meio do caminho, não é? Nós somos assim, nós nos desistimos daquilo que começamos, mas Deus é aquele que começa algo, que vai até o final, sem desistir, persistindo, e nos ensina nisso. Atos 2,42, a igreja do Senhor persistia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no servir do pão. Deus nos chama a persistir, porque este é o Deus que persiste. Mesmo quando Ele criou o homem e a mulher, e eles pecaram ali no jardim, Deus não desistiu. Ele poderia muito bem dizer assim: vocês viraram as costas para mim, agora vivam. Deus foi atrás do homem e da mulher, mesmo quando a humanidade estava precária. Deus reinventou com a arca, trazendo a família de Noé, refazendo a humanidade. Mesmo quando a humanidade estava precária, destruída, distorcida, quando queria chegar aos céus numa torre, em Babel. E Deus não desiste, mesmo separando as línguas, Deus não desiste. Mesmo quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus não desistiu de Pedro. Sabe, meu irmão, pare de pensar que Ele desistiu de você. Ele está buscando o seu coração. Ele está à procura do seu coração de adorador, de adoradora. Não se isole, não se afaste. Não se sinta a ovelha perdida, porque Ele quer ir atrás de você. Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte: Deus nos amou quando ainda estávamos longe, para que pudéssemos voltar para perto. Olha que lindo isso. Ele nos amou ainda quando estávamos longe, para que pudéssemos voltar para perto do Senhor. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, mesmo nós sendo pecadores. João 10:11. Eu sou o bom pastor. Talvez você esteja cansado, ferido, achando que já falhou demais, já errou demais,
Quantas cabeçadas nós damos na vida, não é? Quantos erros. E aí nós ficamos preocupados com o nosso passado. Quantas culpas vão nas nossas costas. Poxa, aquele dia eu errei, e aí depois eu errei de novo, e aí eu tinha uma vida assim e errei outra vez, e nós vamos colocando culpa das nossas costas ao ponto de a gente se afastar de Deus, porque achamos que não merecemos o amor de Deus, e não merece mesmo. Você e eu, nós não merecemos, mas a boa notícia é que Ele nos amou, mesmo sendo pecadores. Ele se torna e se continua fiel, mesmo nós sendo infiel. Você é amado, você é amada por Deus, meu irmão. Talvez você esteja cansado, ferido, achando que falhou demais, mas esta parábola garante que Deus não desistiu da sua história. Deus não desistiu da sua jornada. Deus não desistiu daquilo que Ele tem para você. Você vai vencer, porque o pastor já entrou no vale por você. Você vai vencer, porque o grande pastor Jesus já está no pasto te procurando o seu coração. Aqui, claro, não é? É uma ilustração, porque Ele sabe onde você está. Ele conhece seu coração. A grande questão e o grande problema é que nós não deixamos ser achados por Deus, e nós nos encolhemos, nos escondemos, nos isolamos, deixamos Deus de lado, mas Deus lá com grande amor, com braços abertos, querendo caminhar contigo, ter intimidade com você, mas nós que nos afastamos, nos isolamos, deixamos Deus de lado, ao ponto de colocarmos a culpa em Deus por aquilo que não está acontecendo. E Deus diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas minhas ovelhas. Pedro negou Jesus, mas Jesus foi atrás dele. Lá em João 21, negação não foi o fim, foi o começo da restauração. Talvez você diz: poxa, mas o que eu fiz foi muito grave. Poxa, mas as culpas que vêm sobre mim é muito forte. Poxa, mas eu erro toda semana. Toda essa aflição, toda essa problemática na sua vida, desvalorização na sua vida, é apenas o começo de uma linda e preciosa restauração. Primeiro ensinamento: Deus conhece a sua ausência e se importa com ela. Segundo ensinamento é que Deus som. Vitinho? Alô? Segundo ensinamento é que Deus vai atrás de você até te encontrar. E o terceiro ensinamento: diante dessa crise, Deus te carrega e celebra a sua restauração. O microfone perdeu a bateria, mas nós vamos continuar. Deus te carrega e celebra a sua restauração. Olha o versículo 5 e o versículo 6. E quando a encontrar, Ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Quero terminar no terceiro ensinamento dizendo: achando-a, o bom pastor coloca nos ombros e cheio de júbilo leva para casa. Aqui simboliza colocar nos ombros como se fosse uma honra, lugar de honra, lugar de proteção, lugar de força. A salvação não é um esforço humano, é uma obra completa do próprio Deus para conosco. Quando nós entendemos que Deus nos carrega e celebra a nossa volta, isso nos anima e nos faz entender que somos valorizados, mesmo no mundo cheio de desvalorização.
Muitos cristãos que caíram profundamente testemunham que o momento mais marcante foi a queda, mas o dia em que eles foram restaurados foi o ápice do amor sobre suas vidas. Por isso eu quero concluir dizendo: Jesus é o pastor da parábola. Na cruz, ele foi o lugar, na cruz foi o lugar mais precioso que ele se colocou por nós, porque nos ama. Apesar de ser distante, escuro, perdido, mas foi na cruz que ele nos encontrou. Se você está em Cristo, a vitória não é uma possibilidade, mas é uma promessa. Você, meu irmão, minha irmã, é especial. Você é importante para Deus. E você vai vencer diante do Senhor. Porque o pastor já te colocou nos ombros. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que um justo que caminha em soberba. Eu quero dizer, como está a sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, com os seus pais, com sua mãe, com seu pai, com o seu marido, esposa, com seus filhos, com o seu ambiente de relacionamento, com seus vizinhos, com o seu lazer. Está te gerando crise? Está te gerando aflição? Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo que Jesus é o bom pastor que está no vale a te procurar. A sua ação neste momento é se colocar diante de Deus para dizer: Senhor, eu quero ser achado por Senhor. Eu quero ser achado por Ti. Eu quero caminhar contigo. Eu não quero me afastar, me isolar. Não quero estar perdido. Pelo contrário, eu quero me aproximar, me abraçar, porque eu sei que eu sou especial diante do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, se colocasse diante do Senhor. Coloque sua aflição, aquilo que está te gerando crise, aquilo que está te gerando desvalorização, distanciamento de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama com amor incondicional, um amor ágape. Não importa o que façamos, não importa o que está feito lá atrás no passado, o que importa é que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e aquele que confessa o seu pecado será perdoado. E obrigado porque o Senhor é este que nos alcança com perdão e graça, porque o Senhor nos ama. O Senhor conhece cada coração, cada casa, cada família aqui, cada homem e mulher que está em sofrimento, em aflição, em desvalorização. Que o Senhor possa vir com a Tua graça, com o Teu amor, transbordando na vida dos meus irmãos, e que possamos reconhecer que somos valorizados por Ti. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ouvir o coral.